Olá pessoal, tudo bem? Pois então, hoje eu estou aqui nesse cenário lindo para conversar com vocês sobre um dos grupos mais malucos e confusos de todos. Conversaremos sobre o extinto reino protista. Sim, extinto porque, conforme aconteceu com o reino Monera, a partir da classificação dos organismos em 3 domínios, o reino protista também foi excluído. A ciência é dinâmica, os conhecimentos vão surgindo, as descobertas vão acontecendo e nós precisamos nos contextualizar. Deixamos de utilizar esse termo porque a maioria dos organismos que estavam contemplados neles tem mais semelhanças com plantas, fungos ou animais. Todavia, o termo protista ainda é usado de forma artificial, não filogenética, para se referir a organismos eucariontes que não são plantas, nem fungos e nem animais. Nesse grupo, temos uma grande variedade de organismos, incluindo seres unicelulares, pluricelulares, autotróficos e heterotróficos, sendo a maioria dependente do meio aquático. Por isso que eu estou aqui, às margens da Laguna dos Patos, para conversar com vocês sobre eles. É importante salientar que alguns desses organismos habitam o solo, podendo inclusive ser endoparasitas de outros seres vivos, de alguns animais como nós. Alguns desses são até causadores de patologias bem complicadas na gente. Mas então, pessoal, quais são as características exclusivas e gerais desse grupo? Vamos para elas. Em termos gerais, os representantes dos protistas podem ser divididos em 2 grandes grupos artificiais: os protozoários e as algas. Os protozoários são organismos eucariontes que apresentam nutrição heterotrófica. Já as algas, por sua vez, apresentam nutrição autotrófica. Vale a pena dizer que atualmente muitos biólogos classificam algas verdes juntamente com as briófitas e plantas vasculares em um grupo denominado de viridófitas. A gente vai trabalhar isso mais para frente lá em botânica. De forma mais específica, podemos dizer que todos os protistas são eucariontes, ou seja, possuem a membrana que reveste o núcleo e organelas membranosas. Alguns protistas são autotróficos, mas existem também espécies heterotróficas. Vale a pena salientar ainda que alguns protistas são capazes de combinar as 2 formas de nutrição. Sobre a reprodução nesse grupo, a gente pode afirmar que existem os 2 tipos de reprodução: sexuada e assexuada. Dentro da assexuada existem 4 tipos. O primeiro deles é a bipartição ou cisparidade, onde ocorre a divisão da célula do organismo após a duplicação do material genético. Depois nós temos a zoosporia, que é um tipo de reprodução comum em alguns tipos de algas, que apresentam estrutura reprodutiva especializada. Formam células flageladas, chamadas de zoósporo, que formarão um novo indivíduo ao encontrar condições ambientais adequadas. Também temos a divisão múltipla. O processo de replicação do DNA pode fazer com que alguns grupos de protozoários apresentem vários núcleos em uma mesma célula, que acaba se dividindo em muitas células pequenas, contendo cada uma um núcleo específico. E por fim, a gente pode citar a fragmentação. Uma parte de uma alga pluricelular, que nós chamamos de talo, pode se desprender e gerar um novo indivíduo idêntico. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as formas de reprodução sexuada. São elas: conjugação, onde os indivíduos próximos podem trocar material genético. No caso dos protozoários, esse material genético está na forma de micronúcleos, gerando novos indivíduos diferentes. Depois, nós temos a zigosporia, quando 2 algas unicelulares haploides podem se fundir, gerando um indivíduo diploide, chamado de zigoto. Após a formação do zigoto, a célula passa por divisões meióticas
e geram 4 células haploide, que darão origem a 4 novos indivíduos. Também temos a alternância de gerações. Algas multicelulares podem formar, a partir de um indivíduo diploide, esporos haploides, que irão germinar e gerar indivíduos haploides. Esses indivíduos irão formar gametas haploides. 2 gametas podem se fundir e gerar um zigoto diploide, que irá se desenvolver em um organismo adulto diploide. Os protozoários, como dito anteriormente, são protistas que não são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, possuem nutrição heterotrófica. Costuma-se dividir tradicionalmente os protozoários com base na sua forma de locomoção. Essa divisão, no entanto, não apresenta valor taxonômico. Vale destacar que as estruturas locomotoras, além de promover a locomoção dos protozoários, são utilizadas para conseguir alimentos, pois eles capturam alimentos utilizando os seus apêndices. Nós podemos classificar os protozoários em protozoários esporozoários. Não apresentam estrutura locomotora. Como exemplo, causadores, respectivamente, da malária e da toxoplasmose. Também temos os protozoários com pseudópodes. Eles movem-se por meio de pseudópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos. Como exemplo, podemos citar as amebas. Também temos os protozoários ciliados. Eles locomovem-se por meio do batimento dos seus cílios. Como exemplo de protozoário ciliado, podemos citar o Paramecium. Protozoários flagelados. Eles apresentam como estrutura locomotora os flagelos. Como exemplo, podemos citar o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Já as algas, organismos aquáticos, que se destacam por sua nutrição autotrófica, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Nesse último caso, não apresentam diferenciação tecidual. Elas são encontradas tanto em ambientes de água doce, como esse aqui que eu tô, como em ambientes de água salgada, desempenhando nesses locais um importante papel ecológico, similar ao realizado pelas plantas no ambiente terrestre, constituindo a base da cadeia alimentar. São os famosos produtores, os organismos que fazem fotossíntese e a partir disso produzem a glicose. Nós temos também as algas microscópicas. Elas compõem o chamado fitoplâncton, que se destaca pela grande quantidade de oxigênio produzido para o nosso planeta. Muitas algas apresentam ainda valor econômico, sendo usadas na alimentação e também na indústria. As diatomáceas são algas unicelulares ou coloniais, que apresentam grande abundância nos oceanos, sendo reconhecido cerca de 10 mil a 12 mil espécies delas. Vale salientar que há também espécies de água doce desse grupo. Como característica marcante, podemos citar o fato de apresentarem uma parede celular que consiste em 2 válvulas que se encaixam como uma placa de Petri, 2 pratinhos. Essas paredes são chamadas de frústulas e apresentam sílica em sua composição. As euglenoides são flageladas e habitam principalmente água doce, como aqui atrás. A maioria é unicelular, com exceção do gênero Colacium, que é colonial. Existem cerca de 800 a 1000 espécies descritas, sendo que algumas apresentam nutrição mixotrófica, realizando fotossíntese na presença de luz, e nutrição heterotrófica, quando na ausência desse fator, consegue caçar e se alimentar de outros organismos e matéria orgânica. As algas douradas apresentam carotenoides, que são responsáveis pela sua coloração típica. Em geral, apresentam 2 flagelos. A maioria das algas douradas é unicelular, mas algumas vivem em colônias. Elas apresentam cerca de 1000 espécies, que predominantemente vivem em ambientes de água doce. Temos também as algas pardas, ou feófitas. As algas pardas são pluricelulares, apresentando um corpo vegetativo simples e indiferenciado.
nós chamamos a estrutura de talo. Devido à presença de carotenoides, apresentam coloração amarronzada. Existem cerca de 1.500 espécies descritas e quase todos os representantes são marinhos. Apresentam tamanho variado, algumas são muito pequenas, mas outras podem atingir metros de comprimento, como os famosos kelps, podendo atingir mais de 30 metros. Possuem muita importância econômica, sendo utilizadas na alimentação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as algas vermelhas. As algas vermelhas são predominantemente marinhas e apresentam poucos representantes unicelulares. A cor característica dessas algas se deve à presença de ficobilinas, que mascaram a cor da clorofila. São reconhecidas cerca de 6.000 espécies de algas vermelhas. Temos também os dinoflagelados. Os dinoflagelados, em sua maioria, são organismos unicelulares com 2 flagelos. Outros são imóveis, porém produzem célula reprodutiva flagelada. É possível observar nos dinoflagelados a presença de um flagelo situado em um sulco, como se fosse um cinto ao redor da alga, e outro flagelo em um sulco perpendicular. Esses 2 flagelos, ao se moverem, fazem com que o dinoflagelado gire. Muitas espécies são marinhas, porém há também espécies de água doce. Existem cerca de 4.000 espécies de dinoflagelados. Esse grupo, quando se reproduz exageradamente, provoca um fenômeno conhecido como maré vermelha, devido à presença dos pigmentos carotenoides nesse tipo de alga. Sua proliferação excessiva faz com que a água adquira uma coloração avermelhada, por isso leva esse nome. Vale salientar que o problema da maré vermelha não é apenas a alteração da cor da água. Em virtude da produção de toxinas por certas espécies, o aumento de dinoflagelados pode provocar a morte de animais que vivem no local, como peixes. Além da famosa maré vermelha, muitos dinoflagelados são conhecidos por sua capacidade bioluminescente. Fazem um verdadeiro espetáculo na água, deixando a superfície brilhosa e muito bonita. Bom, como vocês puderam observar, esse grupo é um grupo bem diversificado, não é mesmo? Tem organismos de tudo quanto é jeito. Por isso eu costumo dizer, não sabe direito o que é? Se liga, porque deve ser um protista. Espero que tenham curtido mais essa aula, que tenham apreciado essa linda paisagem ao fundo e fiquem atentos. Logo, logo eu volto aqui com mais um conteúdo diretamente do lugar onde ele vive. Tchau, tchau!